Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma análise profunda. Meu nome é Jonas e eu tô aqui, como sempre, com a nossa especialista Monique. Oi, Jonas, e um alô para todo mundo que está acompanhando a gente. É muito bom estar de volta. Bom, hoje é domingo, 5 de abril de 2026, e a gente preparou um material riquíssimo para vocês hoje, né, Monique? Com certeza, Jonas. A gente está baseando o papo de hoje no levantamento gigante, fechado agora mesmo, em abril de 2026. Ele cobre toda aquela montanha-russa de dados do período de 2018 até agora, 2026. Sim, e com um foco muito especial naquela explosão do setor que a gente viu entre 2023 e 2025, que foi um negócio absurdo. Total. E esse é o nosso Macroeconomia. O título oficial do episódio de hoje é... Afinal, o que é o agronegócio? E olha, hoje nós vamos desmontar o motor da economia brasileira, Jonas. Vamos mesmo. Vamos entender como o agronegócio atingiu recordes históricos de exportação, gerou 1/3 do crescimento do PIB nacional em 2025, mas também vamos iluminar os pontos cegos que ninguém quer ver. Ah, os famosos riscos ocultos. Exatamente, a dependência brutal da China, o risco geopolítico dos fertilizantes importados e a conta climática que já começou a chegar. A grande pergunta é tech, é pop ou é uma bomba relógio? Caramba, Monique, a barra tá lá em cima para essa conversa, hein? Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu quero agradecer demais a vocês que estão sempre aqui prestigiando o programa. Nossa audiência é fantástica. É, sim. E lembrando que este episódio é um oferecimento do canal Macroeconomia, que traz uma compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Então já sabe, né? Isso aí. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade para não perder nenhum mergulho profundo no que move o mundo. Bom, Monique, para a gente começar a desmontar essa máquina colossal que é o agro, a gente precisa falar sobre tamanho. É, o tamanho real da coisa. Exato. Porque, quando a gente vai ler as notícias ou os relatórios econômicos, os números às vezes simplesmente não batem. Tem hora que o agro parece gigante, tem hora que parece menor. O que está acontecendo aí, Monique? Então, Jonas, essa é uma batalha clássica de metodologias. Antes da gente falar dos riscos e das bombas relógio, a gente tem que definir a régua que a gente está usando. Faz sentido. E quais são as réguas? Basicamente, a gente tem duas grandes formas de medir. A primeira é a do IBGE. O IBGE tem uma metodologia que a gente chama de da porteira para dentro. Da porteira para dentro. Exato. Tá. É o setor primário puro, sabe? Eles medem a semente plantada, a colheita, o boi no pasto. Se a gente olhar por essa lente mais restrita do IBGE, o setor agropecuário registrou cerca de 7,54% do PIB em 2025. 7,5%? Não parece aquele monstro todo que a gente vê nos comerciais, né? Pois é, Jonas, mas aí entra a segunda metodologia, que é a do CPEA, lá da USP, junto com a CNA. A visão deles é muito mais ampla, eles não olham só para dentro da porteira, eles medem a cadeia inteira. Ah, então eles pegam tudo que está em volta. Tudo. Eles contabilizam a indústria de insumos, a produção primária, toda a agroindústria que processa essa matéria-prima e também os serviços e a logística. Nossa! E quando você usa essa métrica do CPEA, o número crava em 23,2% do PIB. Isso dá 2,72 trilhões de reais em dados de 2024. É uma diferença brutal. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a lógica deles, Monique. Então é como se o IBGE estivesse contando só a fábrica de carros, enquanto o CPEA conta a fábrica, a concessionária, o posto de gasolina e a oficina mecânica. Faz todo sentido a diferença. Jonas, essa analogia é perfeita. É exatamente isso. E tem um detalhe crucial nessa história toda, que é a importância anticíclica do agronegócio. Anticíclica? Como assim? Explica isso para o pessoal, Monique. Bom, sabe quando o país está em crise? A indústria urbana patina, o comércio freia. Sei, a gente sente isso no bolso rapidinho. Então, nesses momentos, o agro costuma segurar as pontas. Em 2025, o setor primário cresceu 11,7%. Foi o segundo maior crescimento da história. 11,7%. Isso enquanto o resto da economia estava
Ah, lutando para crescer um pouquinho, né? Exatamente, Jonas. E tem ainda as exportações bateram um recorde de 169 bilhões de dólares. Foi literalmente esse dinheiro que financiou o déficit do nosso país. Caramba. Quer dizer, o país teria fechado no vermelho feio se não fosse esse caminhão de dólares entrando. Basicamente isso. Mas aí, Jonas, a gente precisa fazer uma transição lógica aqui. Porque se o agronegócio é essa máquina imensa que segura a economia, a gente precisa perguntar: a narrativa de que o agro é tech, pop e tudo mais é a realidade de todos os produtores? Ah, essa é a grande questão, Monique. Porque a imagem que vendem é a de um trator guiado por GPS, inteligência artificial, drones sobrevoando a plantação. Isso é o Brasil inteiro? Então, sim e não. Tem um lado que é muito tecnológico, indiscutivelmente. Olha só os dados de bioinsumos, por exemplo. O que são bioinsumos exatamente, para quem não é da área? É o uso de elementos biológicos, tipo bactérias e fungos, no lugar de veneno e agrotóxico químico, para combater praga ou ajudar a planta a crescer. E o Brasil assumiu a liderança global nisso. Olha só. Sério, hoje a gente tem 61% de adoção de bioinsumos. Isso é 4 vezes a média mundial, Jonas. E só em 2025, esse mercado cresceu 15%. Nossa, 4 vezes a média mundial é um número de respeito. É sim. E a gente vê isso muito no Centro-Oeste, né? Agricultura de precisão, drones, inteligência artificial rodando nas super safras. A safra de 24 para 25 bateu 352 milhões de toneladas. É muita tecnologia envolvida para chegar nisso. Mas, e aí vem o grande mas, né, Monique? Sim, aí vem o ponto cego, a dualidade do setor. Porque toda essa alta tecnologia, esses números maravilhosos, eles refletem apenas a realidade dos 1 a 5% maiores produtores do país. 1 a 5%? Só isso? Colonial pesadíssima. A concentração fundiária no Brasil vem de muito longe, remonta lá à Lei de Terras de 1850. A famosa lei que dificultou o acesso à terra para quem não tinha dinheiro, né? Essa mesma. E as consequências estão aí até hoje. Sabe como o crédito rural é distribuído? Imagino que seja tão concentrado quanto a terra. Acertou. Olha esse dado, 43% de todo o crédito rural do país vai para propriedades gigantes, daquelas com mais de 1.000 hectares. 43% do dinheiro vai por uma fatia minúscula de fazendas gigantes. Exatamente, Jonas. Fica muito pouco para o resto. E é aí que entra a dualidade alimentar. Porque o agroempresarial gigante, ele alimenta o mundo, né? Exporta soja, milho. Sim, os 169 bilhões de dólares lá que você comentou. Verdade na mesa dos brasileiros. Comida tipo arroz, feijão, é isso? Feijão, mandioca, a maior parte do leite, 70% dessa comida que a gente compra no supermercado para almoçar vem da agricultura familiar, que está espremida e com pouco crédito. Peraí, Monique. Então tratar o agro como um bloco único é um erro estratégico. Nós temos um agro com inteligência artificial exportando para o mundo e um agro exprimido sem crédito garantindo o nosso almoço. Jonas, você resumiu com perfeição. É um erro analítico gravíssimo achar que é tudo a mesma coisa. E isso nos leva diretamente para os riscos ocultos, porque esse modelo exportador gigante, ele não opera no vácuo, né? Não mesmo. Tem a geopolítica, o tabuleiro de xadrez global. Exato. O que acontece se os nossos parceiros comerciais mudarem as regras do jogo amanhã? Essa é a parte que me assusta um pouco, confesso para você. Quando a gente conecta essas exportações recorde com os riscos que não estão na conta. Como é que está a nossa dependência de insumos, por exemplo? Ah, Jonas, a vulnerabilidade aí é altíssima. Para manter essas safras batendo recorde, o Brasil precisa de fertilizante. E a gente importa 85% dos fertilizantes que a gente usa. 85%. Nossa, é quase tudo de fora. Quase tudo. E tem um gargalo logístico perigosíssimo nisso. Boa parte disso vem ou passa pelo Estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio. Cerca de 30% de todo o fluxo global de fertilizantes passa por ali. E a gente sabe que o Oriente Médio não é exatamente a região mais estável do planeta, né, Mônica? Se tiver um conflito mais sério e travarem aquele estreito... China. A China
Eles compram muita coisa nossa, né? Demais, Jonas. A China compra cerca de 50% de toda a nossa soja. Só em 2025 a gente exportou 108,68 milhões de toneladas para eles. Sem falar nas carnes. Monique, é como se a gente tivesse a melhor padaria da cidade, mas só um cliente comprasse metade do nosso estoque todo dia. E o fermento viesse de um bairro que está sempre em guerra. É um risco sistêmico altíssimo. Nossa metáfora da padaria foi excelente, Jonas, é bem isso. Isso deixou de ser um mero risco comercial e virou um risco de soberania nacional. Total. E os dados que fechamos agora trazem um insight estratégico que muda tudo que é obrigatório a gente citar aqui. Em outubro de 2025, houve um acordo de trégua entre os Estados Unidos e a China. E o que isso impacta aqui na nossa padaria? Impacta que os Estados Unidos garantiram nesse acordo a venda de 25 milhões de toneladas da soja deles para a China. Ou seja, a China compra menos da gente para comprar dos americanos por pura política. Exato. E a coisa vai mais fundo, Jonas. Em 2026, os Estados Unidos passaram o Intelligence Authorization Act. Lei de autorização de inteligência. Isso. E eles começaram a usar a inteligência americana para investigar o nível de investimento chinês dentro do agro brasileiro. Opa, peraí. Os americanos investigando investimento chinês aqui no Brasil. Sim. Por exemplo, a COFCO, que é uma estatal chinesa gigante, investindo pesado no Porto de Santos. O Brasil virou literalmente a peça central numa guerra fria alimentar. Que loucura, Monique. A gente fica no meio do fogo cruzado das duas maiores potências do mundo. E tudo isso depende de colocar a soja num navio, o que me lembra do nosso próprio problema interno, que é a logística, famoso custo Brasil. Pois é, Jonas, esse é o nosso quarto segmento aqui da análise. Como a logística e o meio ambiente são as duas grandes barreiras para os próximos anos. Porque assim, a gente exporta tudo isso apesar da infraestrutura, não por causa dela, né? A gente coloca a soja num caminhão, roda milhares de quilômetros. E custa muito caro. Olha esse dado, o frete de Sorriso, lá no Mato Grosso, até o Porto de Santos, subiu 18% só entre 2025 e 2026. 18% em um ano é muita coisa para absorver. É muito custo logístico comendo a margem do produtor. E se a logística é um problema físico, a gente tem um outro problema, que é físico e de imagem ao mesmo tempo a conta ambiental. A fatura do clima está chegando. E tá chegando alta, Jonas. Os dados do MapBioma são bem claros. 97% do desmatamento no Brasil está ligado de alguma forma a atividades agropecuárias. 97%, Monique, é quase a totalidade. Sim. E a ironia trágica disso é que o setor é a maior vítima das mudanças que ele mesmo ajuda a acelerar. Aquele negócio de cortar a árvore que te dá sombra. A gente viu secas terríveis recentemente, né? Exatamente. Entre 2020 e 2024, as secas custaram para o Brasil cerca de 50 milhões de toneladas de grãos. É muito dinheiro perdido porque a chuva não veio na hora certa. 50 milhões de toneladas. E além da falta de chuva, agora a gente tem as regulações internacionais fechando o cerco. E esse é o ponto crítico agora, Jonas. A regulação da União Europeia contra o desmatamento, a EUDR. Como que funciona isso na prática? A EUDR exige que o produto tenha rastreabilidade total. Eles não querem comprar carne ou soja que venha de área desmatada. E o produtor tem que provar a origem. O que, num país continental como o Brasil, não deve ser nada fácil de provar. É um desafio enorme, e isso desenha pra gente os cenários futuros. Perfeito. Vamos detalhar os cenários, então. Vamos lá. Lembrando, claro, que não estamos fazendo nenhuma recomendação de investimento aqui, apenas avaliando os caminhos macroeconômicos. Sempre bom frisar. Bom, o cenário adverso seria a tempestade perfeita. Envolve novas quebras de safra pesadas, causadas por um laninha mais severo, combinadas com sanções da Europa, porque a gente não conseguiu implementar a rastreabilidade. Quer dizer, a gente não colhe por causa do clima e o que colhe não consegue vender porque não tem o selo verde. Exato. Esse é o cenário de pesadelo para o setor. E qual seria o cenário otimista, Monique? Existe uma luz no fim do túnel? Existe. O cenário otimista passa justamente por transformar essa exigência de rastreabilidade num diferencial competitivo.
Se o Brasil provar que o agro dele é verde e sustentável, ele domina os mercados mais exigentes. Ele ganha mercado em vez de perder. Sim. Mas a grande saída estratégica, Jonas, não é só exportar o grão limpo. A saída é agregar valor. Como assim? Deixar de mandar o grão cru para o exterior. Isso. A gente precisa transformar a soja em proteína aqui dentro. Transformar a cana em bioplástico, em biocombustível avançado. A gente tem que industrializar o nosso agronegócio para valer. Entendi. Em vez de vender só a matéria-prima, a gente vende o produto final com a nossa tecnologia embutida. Exatamente. Isso muda o jogo e tira a gente dessa dependência de ficar olhando o preço de commodity na bolsa o dia inteiro. Sensacional, Monique. Quer dizer, o agro é simultaneamente o nosso motor de desenvolvimento de curto prazo, segurando o PIB, mas é também um vetor de dependência estrutural no longo prazo se a gente não mudar a estratégia. É a síntese perfeita, Jonas. E olha, para fechar, eu queria deixar uma reflexão final que a gente não aprofundou antes. Por favor, manda ver. A gente teve um acordo recém-assinado agora em dezembro de 2025 entre o Mercosul e a União Europeia. Ah, o acordo que demorou décadas para sair, né? Esse mesmo. A provocação que eu deixo é como o Brasil pode usar esse acordo e a nossa dianteira absurda em bioenergia para ser o grande líder mundial da transição climática e não o vilão da história. Nossa, excelente ponto. A gente tem tudo na mão para liderar isso. Temos. É uma escolha que o país precisa fazer agora. Bom, fica aí a provocação para todo mundo pensar. Monique, foi uma análise fantástica, como sempre. Obrigada, Jonas. Foi ótimo desmontar esses dados com você. Pessoal, a gente vai chegando ao fim, mas antes, eu e a Monique vamos fazer a leitura do nosso aviso legal, que é de extrema importância. Sim, vamos lá. Lembrando a todos que esse material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não quer apresentar nenhum viés ideológico, não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões de acordo com as novas informações obtidas, novos fatos externos e mesmo novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. É isso. Recado dado. Recado dado, a gente quer agradecer demais a paciência e a parceria de vocês, espectadores, que ficam com a gente mergulhando nesses temas complexos. Muito obrigada, pessoal. A companhia de vocês é sempre incrível. E a gente já deixa o convite para vocês acompanharem as próximas transmissões. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês, fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau!